Anteontem, dia 19/5, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Rishi Sunak, fez um discurso no parlamento britânico lamentando um dos maiores escândalos da história da saúde pública daquele país, lá do Reino Unido. O escândalo do sangue contaminado, como ficou conhecido. Para quem tem algum grau de confiança ainda nas grandes estruturas da medicina, da saúde mundial, isso pode ser uma surpresa. Para quem não, como nós, não vou dizer que seja algo esperado, mas não chega a ser previsível, mas não é exatamente surpreendente. E eu garanto para vocês que essa história vai ser só uma nota de rodapé na imprensa nossa aqui local. E por isso que nós vamos destrinchar essa história em 3, 2, 1. SBB Flash. Se tem uma carreira profissional que eu realmente respeito de verdade, gente, é dos médicos. Sério mesmo. São pessoas, na maioria, lógico, nunca é a totalidade, mas na sua grande maioria comprometida com a qualidade de vida das pessoas e salvar vidas. Isso é fantástico, né? Uma vocação incrível. Pois, para quem é publicitário como eu, se você for pensar, eu passei os meus últimos 30 anos profissionais tentando te convencer a comprar Fiat Palio. Depois eu queria que você comprasse Super Cândida ao invés de Que Boa, para depois tentar convencer você a comprar Que Boa ao invés de Super Cândida, sabendo que os dois produtos são a mesma coisa. Então vamos e convenhamos que é uma senhora diferença entre objetivos profissionais, né? Só que por trás desse profissional que tem uma missão absolutamente nobre, e sabendo que dentre essas pessoas há sempre aí um bando de ovelha negra, tá uma estrutura, uma indústria que é uma das mais corruptas que nós temos atualmente. Junta essa estrutura empresarial com o Estado. Ah, que beleza, né? E o Estado aí que é um monolito que se você piscou, ele te engole, né? Ele devia estar sendo servido pelo Estado, ele devia estar aqui para nos servir e a gente sabe muito bem como é que é. Então, esses são os dois componentes, uma indústria corrupta e um Estado sem vergonha. No início dos anos 70, o Reino Unido estava deficitário, como sempre, geralmente fica em alguns períodos, os países, as localidades, deficitário em sangue nos seus bancos de sangue. Não havia doação suficiente para uso mais básico, né, como, por exemplo, a recuperação de ferido de acidente, processo cirúrgico para pessoal, turma que tem doenças crônicas, como a hemofilia, por exemplo. Então, está faltando. Para esse problema, então, surgiu uma solução chamada Fator 8. Eu não sou médico, então se eu falar alguma bobagem aqui, por favor, me corrija. O Fator 8 é a coleta de plasma, é feito, né? Na verdade, ele é elaborado a partir da coleta de plasma em grandes quantidades, que, vamos dizer assim, retrabalhado, cumpre o papel necessário para a transfusão. Do que eu pude ver, você precisa milhares de doações para chegar a um lote de Fator 8, tá? Então, ao contrário do sangue, que eu pego uma bolsa de sangue minha, vamos dizer que eu dou e passo para outra pessoa, é 1 para 1. No caso do Fator 8, você vai ter que ter um monte de gente doando plasma para, retrabalhado, ele chegar em algo funcional para doação. Significa então que você tem que ser extremamente cuidadoso com o que você coleta, né? Porque imagina o seguinte, se eu dou o meu sangue, né? Aquela história que eu falei, ele é testado. Se tiver bom, show de bola, 1 para 1. Agora, mas se você tiver uns 2 carinhas lá no meio, numa quantidade gigantesca de milhares de doações que precisa fazer um lote de Fator 8, se esses 2 carinhas desses milhares tiver com alguma forma de contaminação do sangue, o lote todo vai para o espaço, tá? Então é especialmente mais complicado, especialmente mais necessário, vamos dizer, um controle de qualidade absurdo para que você não passe um problema de sangue de um doador para um receptor. Só que o Reino Unido não tinha então como produzir Fator 8 em quantidade também e começou a importar isso dos Estados Unidos, onde uma boa parte da da coleta de plasma vinha da onde? Vinha de presídios, onde o presidiário doava seu sangue e plasma comercialmente, tá? Percebeu a porcaria? A chance de se receber sangue contaminado de um presidiário é exponencialmente mais alta do que receber de um cidadão comum. E se na outra ponta de quem recebe esse produto não tem um controle de qualidade
astronômico, né? E a gente sabe que, nesse caso, algumas empresas da área de saúde são super preocupadas com o público final e muito pouco preocupadas com o lucro. Já imaginou a porcaria que deu, né? Eu estou sendo irresponsável falar nisso? Não. E em 2003, a Bayer, por exemplo, teve que fazer um acordo. Ela pagou 600 milhões de dólares para terminar um caso, porque ela estava distribuindo exatamente fator 8 dentro dos Estados Unidos contaminado, tá? Contaminado. E fez com que um sem número aí de americanos, de uma hora para outra, passasse a ver suas vidas influenciadas pelo efeito de terem sido contaminados por doenças como o HIV, a doença não, né? Pelos vírus de HIV e hepatite. E isso não impediu, tá? Independente disso tudo, ela não impediu que a empresa ainda mandasse esses produtos para a América Latina e Ásia. Ou seja, lá fora parou nos Estados Unidos, bom, então vamos continuar vendendo para a América Latina e Ásia. Legal, né? Super consciente. Portanto, a gente pode parar aqui com essa parte de aspas, desconfiança, que eu estou chamando, para dizer que se trata de uma empresa, aspas, muito incompetente na distribuição desse produto, na época pelo menos, certo? Muito bem. Pois bem, o Reino Unido também precisou então dessa solução do fator 8 para acertar a sua demanda interna, e o que aconteceu nos Estados Unidos, na América Latina e na Ásia também aconteceu lá. Muitas pessoas receberam transfusão com esse tipo de produto e acabaram com problemas de saúde, e não foram poucos, tá? Mais de 30 mil. E não poucos morreram também, mais de 3 mil, em função desse problema específico, tá? Não é que, morreu mais ou menos, etc e tal. Não, 30 mil pelo menos tiveram doenças relacionadas e 3 mil morreram certamente relacionados com isso, mais de 3 mil. Bom, aí você pode falar, mas se eu sair da bolha, isso acontece, né? Na época não tinha como saber. Isso eu não sei se repararam que hoje em dia é muito engraçado com todos os que tem que lidar com algum tipo de problema desse tipo, acaba usando essa coisa. Na época não tinha como saber. É o argumento clássico, tá? Então vou me pegar como exemplo, e eu não preciso ficar apontando para ninguém, vou pegar eu mesmo. Eu confesso que eu tomei meio cismado a primeira dose de AstraZeneca, tá? E eu tenho, bem de vez em quando, mas bem de vez em quando mesmo, umas palpitações, tá? Umas irregularidades na minha marcha lenta, tá? Fica meio mas é bem raro. Depois que eu tomei a AstraZeneca, logo depois eu comecei a ter batedeiras com uma frequência muito acima do normal. E na época eu pensei, eu só vou tomar a segunda dose quando melhorar essas batedeiras aqui. E depois eu parei na época e pensei, pera. Eu comecei a ter essas batedeiras logo depois que eu tomei a AstraZeneca. Por que eu vou tomar de novo? Vamos ver isso direito, tá? E não tomei mais. O Mr. B também tomou a primeira, não sentiu nada, pra ele passou batidaço, mas ele teve um clique também e falou, eu não vou tomar a segunda dessa porra não. Mas acabou tendo que tomar por questão profissionais aí que não cabe discutir aqui, tá? Problemas internos dele lá. Eu parei na primeira e ele na segunda. E cara, há que se ter senso crítico, olhar no espelho e pensar, porra, que cagada, hein? Desculpe o francês, mas por que eu não fui um pouco mais crítico na época e tomei, né, essa coisa. Mas não vou tomar mais, mas eu vou dizer para as pessoas, eu tomei, mas eu errei. Na minha visão, eu tomei, mas eu errei. Errou, né? Reconhece o erro e não erres mais, é mais ou menos por aí, faz parte da vida. Mas tem muita gente que é tão orgulhosa que não é capaz de fazer isso e vai repetir o erro e vai tentar induzir o erro para os outros. E boa parte delas vai passar incólume, mas algumas delas vão pagar caro pela sua persistência e fazer outras pessoas pagarem pela teimosia delas. Por que eu digo isso? Porque a dificuldade em aceitar os erros faz a gente ficar cego em cobrar a quem de direito. É muito complicado isso, porque se eu nem aceito que eu errei, como é que eu vou cobrar dos outros que eu passei por uma determinada situação que eu não deveria ter passado? Por culpa, por exemplo, do governo, como é que eu vou cobrar o governo se eu não aceito o erro, né? A lógica da comunicação, inclusive, é essa. Qual o mal que existe em exigir de um governo estudos sobre, por exemplo, efeitos colaterais de um medicamento qualquer? Não estou falando em vacina. Não tem mal algum, né? Você chegar e falar, olha, você não acha que devia dar uma testada nesse negócio que está meio esquisito? Não
tem nada demais. Seria inclusive uma maneira de provar que os, aspas, negacionistas estão errados, né? Mas as pessoas têm dificuldade em querer saber a verdade, porque muitas vezes a verdade é incômoda. O mesmo aconteceu com sangue contaminado britânico. Todo mundo sabia que a coisa não estava boa. Todo mundo sabia que o fator 8 estava contaminado. Ora, se a Bayer, 21 anos atrás, preferiu pagar 600 milhões de dólares, não é por acaso, tá? 21 anos atrás já estava líquido e certo que existia um problema. Mas nada, entendeu? No período, as autoridades de saúde britânicas fingiram que as milhares de pessoas que morriam não era culpa de ninguém. Médicos, aquela parte ovelha negra que são os comprados pelas farmas, fingiram que não era nada com eles. A imprensa fingiu que esse assunto tinha morrido, tá? Ema. Deixa correr solta essa história. Mas sempre tem um piolho para mudar a história. E a humanidade, a gente chama de piolho, né? A humanidade precisa desses caras que a gente chama de piolho. Aquele cara que fica lá sozinho, pequeno, impotente diante do Estado, impotente diante da grande indústria, mas que bate e consegue o que quer. E esses piolhos se movimentaram, especificamente um ou outro, de uma forma que num determinado momento as coisas mudaram para chegar no dia de anteontem, no discurso do Rishi Sunak. Se não fossem esses anônimos, piolhos, insistentes, etc., esse discurso do Rishi Sunak jamais teria acontecido. Tá? E um dos casos de um cara que insistiu tanto ao ponto da primeira-ministra Theresa May, e olha, gente, foi isso aí na gestão da Theresa May, tá? A Theresa May foi antes do Boris Johnson ainda, tá? 2017. Pois a Theresa May, então, ouvindo a piolhagem, resolveu abrir uma investigação a respeito e chamou um juiz, tá? Como se fosse um promotor especial chamado Sir Brian Frederick Longstaff, tá? Só que esse cara era foda, tá? E ele resolveu pra cima. Então você tem situações em que o piolho bate e ele encontra eco em alguém que tá a fim de fazer alguma coisa, que é o caso do Sir Brian Longstaff, que foi pesquisar. Pois no final da semana passada, 7 anos depois, saiu o resultado do relatório Longstaff. E o resultado é o que todo mundo já sabia e sempre se fingiu de louco. Milhares de britânicos morreram com a ciência do Estado, ou seja, o Estado está totalmente ciente, ciência dos entes comerciais, tá? Muito corpo mole, muito interesse político, muito interesse econômico. Veja, o NHS, que é o INSS lá, descobriu-se que achava que, aspas, não valia a pena economicamente fazer esse estudo que, no final das contas, o relatório Longstaff levantou. Não vale a pena, vai gastar uma grana com isso. Isso não existe, né? Por quê? Porque para que tudo, depois de muito tempo, depois de mais 20 anos, seria esquecido, jogado para o tapete e as vítimas morressem por si só. Era isso que se queria. O governo britânico chegou a abrir uma ONG, tá, para captar doação. Que engraçado isso, né? Terceirizando a responsabilidade deles para ajudar aqueles que tinham ficado doentes no passado, mas jamais falou, ficaram doentes porque nós fizemos tudo errado. Não, nós somos bonzinhos e nós vamos ajustar uma ONG aqui para vocês pagarem por essa história. O NHS errou e errou pra cacete. A reação mínima esperada é, opa, teve um problema aqui, vamos resolver isso aqui, pelo menos minorar os erros e ajudar as pessoas. Não, nunca, nada disso, tá? Essa é a praga dos burocratas, que tem sempre razão. Enquanto isso, as pessoas morriam ou passavam a ter doenças crônicas. Agora, anos e anos e anos depois, vão passar a receber auxílios governamentais. Os que estão vivos, claro, né? E vão ter que dar um jeito em pessoas como um dos nossos piolhos aí, que o pai dele morreu quando ele tinha 3 anos, que vai ter que ter algum ajuste em indenização também. Acho extremamente justo. Mas, veja, quem vai pagar essa indenização é o Estado. E nós que sustentamos o Estado. Ou seja, o filho ou neto do político britânico, o filho ou neto do gestor do NHS na época, do executivo da farma, que vai pagar com o próprio dinheiro o erro que foi cometido lá no passado. Eu, você, se estivéssemos lá na Inglaterra, todo mundo. Não tem o que fazer. É justo que as pessoas recebam algum tipo de indenização, que recebam cuidados especiais, mas quem vai pagar são os mesmos de sempre. Agora, o que não é justo
e que absolutamente nenhum dos casos vai acontecer muito provavelmente, é que esses culpados não vão ter seus bens extirpados, que não vá gente em cana, que as pessoas não percam seus registros profissionais, porque a gente sabe, o sistema protege o sistema. E quando ele é descoberto, pego lá com a calça na mão, faz como fez o Rishi Sunak. Ele vai lá, faz uma cara triste, faz um discurso, pede desculpas, protege os amigos e manda você pagar a conta. É isso que você tem que cobrar. E é isso que você tem que ficar atento. A gente tem que ser em piolho, mais ou menos piolho, por causa disso. Responsabilização de quem vive lá em cima na cobertura e não de quem espreme aqui embaixo com a gente no porão social, tá? Portanto, não caia nessa não. Não caia em carinha triste, porque carinha triste não recupera a vida. Elas penalizam sempre o cidadão depois de cada carinha triste que um político faz. Serve para sangue contaminado, serve lá no sul para as barragens que nunca tiveram manutenção e que cobraram a vida das pessoas agora. E quem cria essa camada de proteção para essa elite malandrops são os militantes imbecis, que seguem cegamente, o que os políticos falam para elas fazerem. Vão lá, vão fazer barulhinho. Ai, meu Deus, como ele é ótimo, como ele é incrível, é papaizinho, ele nos protege, ele nos dá dinheirinho. Essa militância cretina é a que provoca essa proteção, essa cobertura a esses caras que são safados, que nunca vão pagar o preço que deveriam pagar. E quem protege essa turma e que dá eco a essa coisa toda são as ONGs. É isso mesmo, é a hora de eu fazer jabá. Primeiro lembrando, então, que temos o nosso Pix, que ajuda a maquininha nossa aqui a continuar rodando. Eu não posso negar que esse mês o apoio caiu muito, mas eu imagino de coração, porque deve ter muita gente ajudando lá no Rio Grande do Sul, e isso é muito nobre, então parabéns para vocês, sério. E em segundo, lembrar que nós temos o nosso livro novo, nosso e-book novo, que tá batutaço. O nome dele é ONGs, conheça seus novos donos, e a chamadinha que a gente faz questão de dizer é como as organizações sem fins lucrativos, entre aspas, tomaram posse do mundo. São esses caras que manipulam tudo que a gente vê no dia a dia, tá? Só para lembrar, gente, essas ONGs, essas grandes ONGs, as principais ONGs do mundo dos Estados Unidos têm em caixa 2 trilhões de dólares para fazer o que eles quiserem, tá? E a gente, no e-book, a gente vai explicar para eles o que eles fazem, como eles fazem, tá? Com datas, nomes, números, diagramas, fluxos de poder, fluxo de dinheiro, tem um monte de coisa para contar, tá? São mais de 200 páginas que a gente colocou, o máximo de casos e que a gente julgou possível, daria para fazer umas 2.000 páginas se fosse fazer um livro completo. É uma coisa muito extensa, é um assunto muito extenso, mas também não adianta. Então, para fazer um e-book, a gente cortou lá 200 páginas, ficou no final com uns 220, 230 páginas, tá bom? Então, estou fazendo meu jabá aqui, tá lá na loja www.lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Separa o seu, ele vai estar com preço especial de pré-lançamento até a virada do mês, até o dia 3, depois sobe um pouquinho, tá bom? E também quem compra agora no pré-lançamento ganha um áudio extra, além do produto em si, tá? Quem comprar depois não vai ter áudio extra, tá bom? É isso aí, gente. Jabá feito, tudo certo. Flash SDB acabou. Boa semana, bom resto de semana para todo mundo. Fiquem em paz. Saindo da bolha.